Esta programação tem o apoio de Marmitaria Espaço Sabor, Planeta Cor, ACE, Associação Comercial Empresarial de Pinhal, Verdurão Hortifruti, Restaurante Brasileirinho, Unipinhal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Empreendedores Empreenderão. E no programa de hoje, a nossa convidada é uma empreendedora da beleza e daqui a pouquinho já apresento ela para vocês. Antes de iniciar o nosso bate-papo, quero agradecer os nossos parceiros, a Edilene Bertucci Semijoias, a Sueli Nepe, a Júlia Longo Modas e a Rafaela Campinas, que faz a maquiagem. E todas as informações vocês vão encontrar aqui na descrição do programa. Agora sim, seja muito bem-vinda, Genelisa Francelli. Obrigada, Angelina. Estou muito feliz aqui de estar participando com você. Obrigada pelo carinho e o convite também. Que bom, eu também estou muito feliz em te conhecer. Quero saber um pouquinho, todos nós, né, pessoal, queremos saber um pouquinho da sua história. Sim. E a Genelisa é uma empreendedora da beleza, do ramo de maquiagem, né? Isso. E conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória. Você sempre empreendeu ou você já teve carteira assinada? Assim, Angelina, eu sempre gostei da parte de empreender, sabe? Da parte de vendas. Então, eu sempre trabalhei antes, né? Na CLT, carteira assinada, tudo. E eu sempre gostei de trabalhar com vendas. Trabalhar com as pessoas, com mulheres, enfim. Então, assim, desde aos meus 15 anos, assim, eu sempre despertei isso, sabe? E fui melhorando, foi evoluindo, eu fui pegando gosto disso, sabe? Me encaixando nessa parte, né, da área de vendas, de empreender. E foi aí que eu fui aprendendo passando por processos e cheguei até aqui. Hoje, né, eu só empreendo mesmo. Mas antes de tudo, eu trabalhei praticamente quase 10 anos, né, na CLT, e hoje eu empreendo só na área que eu trabalho mesmo, que é a parte da beleza. E quando você trabalhava de carteira assinada, qual era a profissão que você exercia? Lá na minha cidade, né, para quem não me conhece direito, né, eu sou de Jacutinga, Minas Gerais, né? Vou me apresentar aqui direito. Isso. Para quem não me conhece, meu nome é Genelisa Francelli, né? Eu sou casada, sou cristã. Meu marido é o Marquinhos, Antônio Marcos, conhecido ali de Jacutinga. Eu tenho uma filha também. Então, assim, agradecer meu marido, que é o meu super mega apoiador de tudo que eu faço e consegui até aqui, sabe, Angelina? E é isso. Então, eu trabalhei, né, ali... qual foi a pergunta que você fez para mim? Qual foi o ramo que você exercia? Ah, sim. Eu trabalhei muito nas empresas que tem ali em Jacutinga, que é da área do têxtil, né? Nas malharias. Então, ali eu comecei desde os 12 anos a trabalhar com malharia. E aí, dos 12, eu fui até os 28, assim, trabalhando, desenvolvendo todas as funções ali dentro, né? E aí... Hoje que eu estou na área de empreender, né, com a linha, com cosméticos e beleza, já fazem 4 anos e meio. Então, antes disso, eu trabalhei todo esse tempo dentro de uma malharia, né? E conta um pouquinho pra gente, assim, quando a gente tem a carteira assinada, a nossa rotina é diferente, né? O sistema da nossa vida é diferente, né? Sim. A gente depende de algumas coisas, não Sim. que no empreendedorismo não, é muito mais. Muito mais, sim. A rotina muda, né? Muda muito. Como que foi essa mudança? Então, o que eu senti, assim, foi que eu me fechei muito, né, dentro da empresa, sempre gostei do que eu fiz ali. Agradeço as pessoas que me ajudaram muito nesse momento, que eu tive todo, né, ali, e que me ajudaram muito. Eu falo que tudo, Angelina, para chegar onde eu tô aqui também, foi preciso esse processo, você entendeu?
E aí o que eu mais assim aprendi, né, nesse tempo foi a gente ter resiliência, né, aprender com os nossos erros, né, tirar algo de bom dali. Então eu sempre tive isso comigo, sabe? E quando eu comecei foi no ano de 2017, mais ou menos, eu comecei a pensar, né, que eu queria mais. Eu via que eu estava fazendo, talvez, o que eu gostava até, mas eu me sentia no lugar errado, você entendeu? Fazendo de um jeito certo, mas no lugar errado, porque eu sempre vestia minha camisa no que eu estava determinada a fazer. E aí eu me peguei assim, me sufocada um pouco, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, estar com pessoas, né? E ali a gente era muito limitado, né? É casa, trabalho, casa, e enfim, era muito corrido, né? Então eu não me via assim me desenvolvendo, mas eu sentia muita falta de estar com as pessoas, de estar interagindo com as pessoas. Por quê? Porque eu já tinha trabalhado em lojas, né? Desenvolvi um pouco em lojas também. E eu já também trabalhei com algumas marcas de alguns produtos, assim, sabe? Vendia, assim, tipo uma renda extra. Uhum. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei da venda. Sempre gostei de trazer, de ajudar, de trazer um benefício para as pessoas. Aí eu me vi precisando de uma oportunidade para mim trabalhar uma renda extra, entendeu? Daí dentro de onde que eu estava. Porque eu trabalhava muito, fazia muita hora extra. E eu queria algo que eu pudesse fazer, que eu estivesse junto mais com a minha família, com a minha menina, que ela já tinha 2 anos na época. E que eu poderia estar junto com ela, entendeu? E esse momento, pra mim, foi muito decisivo. Porque eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que fazer algo. E aí foi onde que eu comecei a empreender. E para nós, mulheres, enquanto mães, essa questão é muito complicada, né? Muito, muito. A questão do voltar, ai, será que eu consigo voltar? Eu vou, né? Meu bebê está com 6 meses, Exatamente. Vou conseguir voltar? Não vou. Lembro da minha primeira filha, fui lá no meu emprego, aí, ai, já com dor no coração, tenho uma férias para tirar, tirei essas férias. Exatamente. E aí quando eu voltei também falei, não consigo, não dou conta, né? O empreendedorismo, ele vem e bate na nossa porta nesse momento. Muitas mães ainda não conseguem, né? É porque a gente tem, na verdade, todo mundo corre um risco. Tem um medo. E se? E isso me fez pensar muito quando eu comecei a entrar na empresa, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho. Que me fez pensar. Aonde eu vou estar daqui 5 anos fazendo o que eu tô fazendo hoje? Então isso me fez pensar muito. Se o se, né, que às vezes as pessoas têm muito medo, né, de empreender e deixar o fixo, deixar o que tá certo, tem uma coisa assim, né, e não der certo, eu fiz pra mim, eu respondi pra mim mesmo, se não der certo, gente, eu sei fazer tudo que eu sei fazer e volto a fazer e pronto, acabou. E pronto, né? E se der certo? E deu certo. Então eu falo assim, existe o medo. Mas a gente sabe o que eu falo? Hoje, fazendo o que eu faço, a gente tem que ter medo. Sabe do quê, Angelina? Que eu fico pensando, isso aqui é de mim mesmo, eu falo. Medo de você precisar de um médico e você não ter dinheiro para pagar. Não é verdade? É horrível. O filho precisar de alguma coisa, você não tem dinheiro para você fazer ali para ele, para pagar para ele, ou dar o melhor para ele ali. Eu falo assim, outro dia conversando com uma amiga também, a gente estava falando, empreendedorismo é muito assim, é coragem, né? Coragem. É muito coragem. Às vezes, muitas das vezes, não se tem capital, não se tem apoio, né? Você está falando a sua rede de apoio, seu esposo. Exatamente. Né? Eu também, graças a Deus, posso falar isso, meu esposo também está sempre junto. Mas muitas mulheres não têm esse apoio, não têm essa rede de apoio. Muitas vezes não tem com quem deixar o filho. E esse ramo da beleza, agora a gente pode falar, a Genelisa é diretora da Mary Kay, né? E esse ramo de beleza especificamente, porque são catálogos, né? São reuniões, você vai contar um pouquinho pra gente. Sim. Mas é uma coisa que dá para fazer. Muito. É uma coisa acessível. Muito acessível. Né? E não toma-se muito tempo também, né? É flexível. E permite a gente estar mais perto das pessoas que a gente ama, porque tá tudo passando muito rápido.
a gente não tem tempo, é muita correria, né? Todo mundo, você vê, tá todo mundo correndo, né? E a gente também corre, mas a gente pode, né? Tem essa flexibilidade, a gente poder trocar, né? Quando, vamos supor, a minha menina ficava às vezes doente, alguma coisa, eu não podia ficar com ela. Entendeu? Então, isso é muito triste. E se você ficasse, é claro, você tem que dar ali, né? Depois da assistência que você perdeu do tempo, você tem que daí, né, trocar horário, trabalhar, sabe? Então, aquilo ali foi me sufocando. Então, foi sim mais por ela, né? E também porque a gente tem sonhos grandiosos, né? Então, a gente leva a gente a sonhar mais alto. E foi disso que despertou pra mim aquilo que eu falei, onde eu vou estar daqui 5 anos. E aí você começou, né, nessa trajetória aí da beleza. Sim. E começou, consultora, Consultora, né? de Começou beleza, a ter sim. o contato Sim. né, As a ter o convívio. O que mais te encantou? O que te fez ficar? Então, é o seguinte, quando eu comecei, eu não sabia nada. Por isso que às vezes as pessoas veem a gente pronta, veem a gente, né, já se maqueia e tal, mas eu não sabia nada. Não sabia, não falava com as pessoas, até falar que isso pra mim foi, né, uma coisa que eu tive que encarar, né, e eu aprendi muita coisa, mas quando eu fui pra mim começar, eu não tinha nenhuma possibilidade de fazer esse negócio dar certo, porque eu não tinha dinheiro, não tinha cartão mesmo, Angelina, não tava com a autoestima lá em cima, de jeito nenhum, trabalhando muito, com um filho pequeno, mas eu tive coragem. É o que você falou, a gente tem que ter coragem de mudar, né? Então isso ficou muito no meu coração. E um dia, eu falo pra você, né, respondendo depois a sua pergunta aí, né, eu falei, eu tenho a base que Deus é tudo na nossa vida. E eu orei, e eu acredito na força, sabe? Da fé, eu acredito na palavra, eu acredito naquilo que a gente arde no nosso coração de verdade, ele acontece, ele atrai pra gente, né? Então, o que aconteceu foi que eu falei, Senhor, eu preciso de uma oportunidade, porque eu desejo mudar a história da minha família, eu desejo trazer o melhor para nossa casa, para nossa família. Não que o meu marido trabalha tudo e ele, nossa, né? Mas é uma coisa assim, sabe? Maravilhosa, nós juntos, porque nós somos juntos, não é só eu, Mary Kay, meu marido é junto comigo, sabe? Então, assim, essa coisa, essa ardente de trazer o melhor. E aí foi onde que eu vou contar como que começou tudo, onde que eu encontrei Mary Kay. E foi que eu tava numa loja de celular e de repente eu vi um monte de mulher com umas bolsas lindas, maravilhosas, e eu falei assim, meu Deus, eu quero essa bolsa. Eu não entrei na Mary Kay, tipo, só pra, né, ter uma renda. Mas eu queria, assim, nossa, eu quero essa bolsa, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E eu precisava de uma base. Mas, né, naquele momento eu perguntei pra essa pessoa que me iniciou na Mary Kay, que hoje é minha diretora ascendente, que é maravilhosa, Jaque Dantas, não podia deixar de falar o nome dela aqui. Então, assim, ela me apresentou a oportunidade da Mary Kay. E quando ela falou da Mary Kay pra mim, os olhos dela brilharam. E ela falou com tanta convicção. E eu recebi aquilo assim, eu falei assim, eu decido, eu quero isso, porque é mulher, vende, a gente trabalha com autoestima, ajuda outras pessoas, vou ter flexibilidade um pouco de horário, vou poder ficar, se eu for entregar ou fazer uma sessão, minha filha pode estar perto de mim. Isso pra mim já é tudo, entendeu? Então, eu falei assim, comecei a pensar. Eu pensei em tudo de positivo. É aí que tá, sabe? A coragem e você não dá tempo pro seu cérebro pensar, e se, deixa pra lá, sabe? Era que eu falei assim, não, eu tenho que pensar assim, eu tenho que tomar a decisão. E tomar as decisões não estava em condições para aquilo ali, né? Então, assim, eu tive que, né, começar do zero, sem saber nada, mas eu enxerguei aquela possibilidade de alcançar um melhor para mim, para nossa família, tudo. Aí foi onde que eu comecei a despertar. E quando eu comecei a entender como que era a empresa,
né, que ela tem uma filosofia que é Deus, família e carreira, eu falei assim, gente, isso me cativou muito, porque quando esses 3 pilares estão bem certo, tudo vai dar certo, vai bem. Deus, família e carreira. Quando a gente Você troca... falou uma palavra, você falou da resiliência, né? Uhum. A resiliência, né, também é uma coisa muito importante, se resume a essas 3 coisas que você disse também, porque eu acho que se a gente for resiliente para tudo, né, profissionalmente, dentro de casa, Sim. né, com os amigos, Sim. a gente tem que se dar a oportunidade de poder tentar de novo, de fazer de novo, sim. né, ou de trocar, né, Por que não? de nicho, se você quiser. Exatamente. Né? Mas essa questão da paixão que você falou, eu achei bem legal isso, porque o empreendedorismo é isso, né? É paixão. É paixão, Pelo que faz. seja lá o que você faça, mas a pessoa brilha os olhos, né? Assim Brilha como eu os tô vendo olhos. os seus. E isso que você me perguntou, o que mais te fez, né? Você... o que mais fez você ficar. ficar na Mary Kay? Né? Uma das coisas foi que foram esses 3 pilares que eu achei um máximo, mais de todos, assim, por quê? Mágico não, né? Porque eu falo que Deus em primeiro lugar, eu falo assim, gente, nós estamos no lugar certo. Eu estou no lugar certo, mesmo não sabendo tudo. Então, no momento, eu não sabia tudo. Não sabia como eu ia chegar, mas que eu ia chegar, eu ia chegar. E eu estou chegando, gente. Eu estou caminhando, a gente vai chegando fase por fase. Então, eu falo assim que eu venci a vergonha, venci o medo, venci tudo de falar e, né? Às vezes a gente dá uma engasgada, às vezes a gente dá um medinho, às vezes, né? Natural, né? Angelina, mas é natural, a gente vence. A gente só vence o medo enfrentando ele. Então, assim, eu fui com a cara, a coragem, e a confiança naquele que me colocou para determinar, que me determinou ali, me colocou ali e eu me determinei a fazer o que tinha que fazer, né? Porque eu falo que os milagres acontecem, mas eles nos encontram na ação. Não é dormindo dentro de casa, né? Então, assim, aí você vai empreender. Aí você acorda a hora que você quer também. Você dorme a hora que você quer também. Então, vamos lá. Eu vesti a camisa para trabalhar para uma pessoa. Agora eu trabalho para mim. Por que não vestir a camisa, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar normalmente como eu trabalhava no meu outro emprego, né? E aí eu falo, a constância é o que te vai levar ao topo, é a ação, é você desenvolver o seu negócio cada dia um pouco mais, entendeu? Então, hoje, né, antes eu tava falando, né, com o meu time lá, que a gente é muito assim, precisa de motivação, a gente precisa de estar sempre alguém motivando a gente. E eu falo que a motivação, ela é muito boa, entendeu? A gente tem que... O que é motivação, né? A maioria vai saber de tudo isso aqui, eu vou falar de novo. É você ter um motivo para sua ação. Se você não tem um motivo para sua ação, não adianta, né? Só que se você tiver um motivo, né, e não tiver ação, não adianta. E o que se chama isso? É a disciplina, né? A gente tem que ter disciplina. Foco, né? Foco. Igual, né, a gente estava até conversando, né, antes, a gente tem que ter foco, tem que ter desejo ardente. A gente vai dar prioridade, né, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente almeja. Exatamente. E quando eu comecei a fazer Mary Kay, não é algo assim que é só para mim, entendeu? A empresa, ela é escalável. Então, ela se multiplica, né? A Mary Kay é uma multinacional, né? Já está há quase 60 anos no mercado. E assim, a gente vê o crescimento exponencial e o tanto que mulheres estão se encontrando, estão se desenvolvendo, estão saindo vamos dizer assim, da sua casinha, sabe? Porque o empreendedorismo feminino está muito forte. Muito. E eu vejo que para chegar até aqui, que eu sei que às vezes para alguns às vezes é pouco, para alguns é muito, mas eu estou muito feliz. Eu tenho, assim, gratidão de falar do meu processo,
Porque eu sei de onde que eu saí, sabe, Angelina? Eu sei de onde que eu saí. E o tanto que eu aprendi para chegar até aqui. Então, é muito gratificante, sabe? A gente desenvolve muito, a gente quebra barreiras, crenças. Então, eu falo assim, que no empreendedorismo, a gente cresce, mas a gente tem que estar preparado para a gente ser, não quebrado, para a gente quebrar crenças limitantes. Às vezes tem mudança de rota. Mudanças de rota, exatamente. Então, eu mudei toda a minha rota. A frequência, entendeu? Às vezes, de repente, tem pessoas que falam, mas pra mim não dá certo. Mas... Tem coisas que tem que ser ajustado. A empresa nos dá muito os treinamentos também. Tanto emocional, e essa é uma parte muito importante que a gente estava conversando aqui em off também, né? Exatamente. A parte emocional. Emocional. O quanto que deve ser preparado. Porque para você, né, uma pessoa, eu estava te falando, eu não tinha costume de fazer maquiagem, né? Não tinha essa rotina de fazer maquiagem, Sim. de me preparar e tal. E muitas mulheres não têm, porque não tem tempo, porque às vezes fala, nossa, mas para que eu vou fazer isso? Se a minha roupa não vai acompanhar, às vezes, o rosto, né? Você vai fazer uma produção para quê, né? Por quê, né? E às vezes as mulheres, né, tem muitas que se deixaram, né? Até na pandemia mesmo, as pessoas deixaram, algumas voltaram a se cuidar mais, porque a vida estava tão corrida, aí veio para casa, aí tipo, não, começou a se olhar mais no espelho, então as mulheres começaram a querer melhorar mais a autoestima. E muitas deixaram, porque isso tem muito a ver, não é com o nosso exterior, é com o interior, né? Então, assim, eu vejo que quando, Angelina, a gente tá trabalhando, assim, eu tô no meu trabalho lá, no dia a dia, e aí tenho marcado um spa de beleza, um momento de beleza, aí senta as mulheres ali, aí você olha para um rosto, tá bem maquiada, aí tem um que não tá, outro tá mais ou menos. Aí você vai assim, sabe? Você vai conversando. Aí você vai vendo um pouquinho de cada uma. É muito mais profundo do que só você vender e ter um lucro, entendeu? É uma missão, assim. E aquilo é tão gratificante, porque a Mary Kay Ash, ela sempre ensina e ensinou, e tem os livros dela, né? Que ela ensina que a gente deve olhar para as pessoas e faça o outro me sentir importante. É como se ela tivesse com um colar, as pessoas tivessem com um colar mostrando, me faça sentir importante. Então, eu aprendi a ver as pessoas de formas diferentes, sabe? Porque as mulheres hoje estão precisando, né? De amor, de carinho, tanta coisa que aconteceu, né? A pandemia veio assim e foi bem desgastante, né? Desafiador para todo mundo. Então, assim, a gente vê agora que passou quantos resgates de autoestima, sabe, estão acontecendo. Então, quando a mulher vem, ela vê que é fácil passar uma base, passar um protetor, um gel de limpeza, que faz 4 passos num só. Depois a gente vai dar umas dicas de maquiagem, né? Eu acho que em outro, né? A gente precisa de um vídeo só pra isso, de um programa só pra isso. Então, assim, ela fala, nossa, Gê, e tudo isso muito rápido, e ela se toca, ela se sente. Entendeu? Ela se acaricia. Ela vê que ela pode melhorar aquilo ali, sabe? Não para com todas as pessoas, para com os outros, ou só lá no trabalho dela, ou só para o marido dela. Para ela mesma se olhar no espelho e se sentir bem. Entendeu? Porque uma mulher hoje maquiada, uma mulher hoje hidratada, né? Nós estamos aqui, a gente se sente muito mais confiante. Imagina você sem base e eu sem base. Não é? Não ia dar, gente. Você ia conseguir falar metade? Você ia ficar... não é? A gente se sente mais confiante. Isso que você falou é muito importante, porque como eu te disse, eu não tinha costume, né, de maquiagem, assim, direto e tal. E Rafa, beijo, hein? A Rafa começou a fazer minhas maquiagens, né? E eu falava assim, Rafa, nossa, Rafa, eu pegava o espelho e falava, meu Deus... Né, que eu tenho vários sinaizinhos, meu cachorro me mordeu no rosto uma vez, eu tenho umas marquinhas e tal... E aí a Rafa começou a fazer, eu falei, nossa, Rafa, isso é possível, né?
Porque assim, tinha costume assim de passar tipo uma sombrinha, alguma coisinha assim, né, gente? Coisa do dia a dia que a gente passa, às vezes Sim. um gloss, uma manteiga mesmo, pra não ficar com o lábio rachado e Só só. cuidado, só e... Mas aí a gente vai vendo assim que não é tão complicado, né? Não. Aí tipo ela já tá me ensinando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Os cílios já começam a Né? crescer, Já né? sabe que não pode sair assim de cara lavada, né? Tem uma prima que ela fala assim, você vai aonde? Você vai na padaria? E ela tipo, como assim? Vai na padaria, não passou um batom, não passou um rímel, né? Exatamente. E a frase dela é bem engraçada. Ela sempre fala essa frase, você vai na padaria? Porque você não tá arrumada? Tem que se arrumar, ela fala, né? Sim. E aí A sua gente imagem, né? começa... A sua imagem, ela tá passando uma informação. E a gente né? começa a se valorizar assim, mas Sim. eu posso dizer assim também que é um trabalho bem delicado, né? Delicado. Que nem você disse. Exatamente. É de dentro para fora. Exatamente. Né? Então, hoje eu tenho muitas clientes que desenvolveram a autoestima. E aí que tem maridos que até falam, nossa, minha mulher se transformou depois que te conheceu, mas o seu nome não me sai da lista dos cartão, mas tá tudo bem. Isso tá valendo a pena. Aí a gente, né, eu falo assim, como não tá valendo a pena? Como tá valendo a pena? Muito a pena. Sua mulher tá, né? Não é tudo, né, Angelina? Mas é a metade do caminho. Porque é uma mulher, assim, eu falo que se ela tá bem, ela consegue cuidar melhor dos filhos, ela consegue cuidar melhor da família, do negócio, das coisas de casa, tudo. A mulher precisa estar bem. Então, Sempre, você viu como né? que Mary Kay vai muito mais além do que só vender uma make ou empreender ou iniciar novas consultoras. Então, essa é uma missão. Até tanto que, né, eu sou consultora também, trabalho o meu pessoal, né, que eu tô falando aqui com você. E aí as consultoras também vão trabalhar dessa forma, entendeu? Então, há um ensinar para elas também acompanhar essa mesma frequência, entendeu? Do negócio. Então, uma duvidazinha, né? Quando você vai recrutar as meninas para fazer, né, a venda dos produtos, você faz o quê? Um curso? A gente, primeira como que é a coisa, tudo preparação? acontece assim, tudo acontece no momento de beleza. Porque muitas mulheres, né, elas veem aquilo e se encontram. Não, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim. Então, ali, todo momento de beleza, a gente tem um momento de, né, que às vezes eu conto um pouquinho da minha história, porque as pessoas não entendem, não conhecem, que nem assim, ai, gente, tem você que é uma diretora, então não pode ter mais diretora. Não, não tem que esperar uma cair para outra levantar, não. Todas podem chegar ao mesmo nível, entendeu? De carreira. E eu estou, assim, desenvolvendo já algumas também do meu time, né? Que é o nosso time, a gente trabalha eles, para esse plano. Então, assim, mas nem todo mundo entra para ser uma diretora, entendeu? A Mary Kay, ela é muito ampla. Você pode ser uma consultora de beleza, que você, talvez, você trabalha no salão, você pode ter tantos contatos, tantas pessoas. O salão é o point da beleza. Então, vamos falar sério. A Mary Kay se une muito na Jacutinga, isso é muito legal, porque a gente trabalha muito essa parte. E é muito gostoso. Une o cabelo, une a maquiagem, une os cuidados com a pele, né, com as mãos e tudo. Então, assim, em todo momento, a gente está apresentando a oportunidade, entendeu? E aí, a pessoa, ela escolhe também, né, se ela se encaixa. Então, a mulher, ela pode começar para ter uma renda extra. Como eu comecei, eu não entrei na Mary Kay para estar aqui igual eu estou hoje. Eu entrei porque eu queria, e era o meu desejo, não tenho vergonha de falar isso, porque eu sempre falei em alguns outros podcasts também, que eu entrei na Mary Kay mesmo, que a minha maior, assim, desejo era limpar meu nome, certo? Tirar meu nome do SPC e dormir em paz. Então, eu entrei por isso. Consegui tudo, graças a Deus. Nossa, isso pra mim foi maravilhoso. E aí foi vindo outras conquistas que eu fui desejando, alcançando, e almejando, e alcançando. Então eu falo que muitas mulheres que às vezes sentam na mesa com a gente, elas estão precisando de uma renda extra pra pagar o lanche das crianças. Coisa assim. O tênis das crianças, ou talvez um passeio no shopping, ou talvez
uma roupa, não sei, alguma coisa Eu já para ouvi casa. muito assim, que às vezes sai e não tem um trocadinho, um dinheirinho no bolso para Exatamente, comprar uma pipoca exatamente. na rua para criança, né? E Já ouvi vários testemunhos assim, Então. às vezes começa assim a fazer uma coisinha ou outra em casa mesmo, vender alguma coisinha, e não lhe pra custa. não ter que ficar pedindo pro marido, né? Exatamente, e isso é maravilhoso. Porque ajuda, agrega, entendeu? O marido que vê ela se dedicando e realmente fazendo o negócio dar certo, ele apoia, gente. Ele apoia. Meu marido fala assim pra mim, eu fico bobo de ver como que você não tem medo. Exatamente. Um belo dia, É porque um dia você teve medo e enfrentou. um belo dia, né, na pandemia, eu tava, não tenho o que fazer, né, eu tava sem emprego, eu vou vender bolo, sei fazer bolo, vou vender bolo de café da tarde. Sim. E falei isso num dia. Aí eu ofereci para meus amigos e tal. Aí já no primeiro dia veio várias encomendas. E no outro dia eu já entrei tipo no Mercado Livre e fiz uma compra assim de embalagem, de caixa disso, caixa. Ele viu aquilo chegando, ele ficou Horrorizado. fico bobo de ver como que você não tem medo. Eu falo, não, é que a questão é o seguinte também, né? Acho que você também é desse time. Se a gente vai fazer uma coisa, a gente faz bem feito, na Faz, verdade. exatamente. Então, você, né, precisa da embalagem, Precisa. alimentício, precisa da touca, precisa da luva. Então, já comprei tudo. E a gente é bem assim, né? Já pensa em tudo, né? Porque tem que ter até o E não lacinho e tenho tal, medo, ticket, não. pronto. É. E também, olha, e tem muita gente que fala assim, nossa, mudou de ramo, tipo, nossa, uma vez eu ouvi assim, você faz tudo, hein? Como assim eu faço tudo, né? Ah, porque você faz isso, faz aquilo. Ah, não é que eu faço tudo, é que eu faço um pouco de uma coisa. Um pouco de outra. E aí depois eu faço um pouco de outra. Naquele momento, talvez a que eu fazia antes não vai Não dar encaixou. certo, não encaixou. E não é fracasso isso. Não. Né? É, depois eu quero falar um pouquinho disso também. E as pessoas já pensam, tipo, mudou, não, fracassou, faliu. É, ai, não deu, certo. não foi pra frente. É. Ah, não, deu certo sim, eu tentei. Né? A gente tenta. E existem vários momentos, que eu te falei, das fases. Existem as fases. E uma coisa que eu não tinha ainda lido, mas eu já estava fazendo isso. Quando eu li, eu falei assim, nossa, uau, eu já meio que faço isso. Que é o livro do Napoleão Hill, do Quem Pensa Enriquece. Eu li esse livro na pandemia, né? E esse livro sempre, ele é maravilhoso. Quem não leu, lê, porque vale a pena. Principalmente para quem está querendo empreender ou vai empreender, né? Já está na área, leia. E ele fala desse passo, sabe? Dos fracassos, sabe? E hoje eu vejo totalmente diferente. Porque tem mais um outro livro, depois eu vou deixar no finalzinho também que quero falar. Que fez diferença. Eu não gostava de ler também, tá, Angelina? Não sou de leitura, mas aprendi a ler na pandemia. Aprendi a ler. E esse livro me trouxe uma coisa muito legal. Pega esse código, gente. Escuta, a gente não tem fracassos. Nós temos resultados. Então, o que você está vivendo hoje é resultado do que você está semeando, do que você está plantando. Ok? Então, quando você tira isso do seu cérebro, que você não viveu um fracasso, foi só um resultado, e que o que aconteceu com você foi uma derrota temporária. Mas existe escolha. É onde que a gente, né, fala, mas é porque isso, é porque aquilo. Não, eu nunca coloquei, tipo, eu não tive o resultado que eu queria aquele mês, aquela semana, por causa daquilo. Reavalie. Então, eu sempre fiz isso na Mary Kay. E o que eu ensino, né, para toda a nossa equipe também, se reavalie, sabe? Porque assuma a sua autorresponsabilidade. Eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, preciso melhorar aqui, ali. Tendo em vista que nós, empreendedores, você é a sua patroa. Eu sou minha patroa. Sua chefe. Eu sou minha chefe. Se deu alguma coisa errada ou um resultado não tão esperado, a culpa é de quem? É da patroa. A patroa fez alguma coisa, né? Exatamente. E aí, como que é difícil também fazer essa avaliação, né? Sim. A gente precisa ter humildade. Porque às vezes você fala, Muita humildade. Mas, né, De tipo, às vezes você reconhecer. aposta em alguma coisa que você fala, não, isso é certo, isso vai dar certo. E aí lá no final não dá o resultado que você esperava. E aí eu falo, tem momentos que a gente tem que mudar, né? A gente tá falando na rota. Você tá fazendo assim, não tá dando certo? Vamos mudar a rota? Vamos fazer diferente? Você entendeu? Porque se você tem um sonho ardente, a sua imaginação criativa ela vai acontecer.
Onde que eu tiro isso, gente? É desse livro, entendeu? A sua imaginação criativa, ela vai acontecer se você tiver um sonho ardente. Mesmo que você ainda não fez a faculdade daquilo ali ainda, não tentou todo o preparo, as ferramentas, mas se gente, eu falo que para tudo dar certo, é mente. Entendeu? É uma mente disposta a aprender, disposta a mudar de frequências. Por que que eu falo isso? Porque aonde eu estava, a frequência não batia com o sonho ardente que eu queria chegar. Você entendeu? Então hoje eu estou junto com pessoas que têm também sonhos, que têm também conexões, têm frequências que são no mesmo equilíbrio, entendeu? E a gente vai, certo? Então a gente tem que se avaliar nisso também. Eu falo que muito é o que a gente pensa, muito é o que a gente fala, sabe? Sempre, né? Se eu tiver... Vou dar um exemplo, Genelisa Franceri. Se eu não tiver legal, vamos supor, briguei lá com meu marido. Acontece, gente, porque pra falar que quem não acontece isso é mentira, né? Você deu uma discutida lá, o que caiu, alguma coisa, não deu certo, você tava meio assim esquentado, às vezes acabou meio que discutindo ali e tal. Aí você sai pra rua e aí você vai querer fazer aquela venda, vai querer atender todo mundo. Se você não trocar a sua energia, a sua frequência, você não resolver isso, você não vai. Então, muitas das vezes as coisas acontecem de não dar certo nesse meio do caminho, que é o fracasso, que é não sei o quê, é porque o fulano não gosta, porque a pessoa é chata. Não é. É você. Né? É a gente mesma. Então a gente tem que se autoavaliar, a gente tem que ser humilde de reconhecer aquilo que a gente está errando. Então eu aprendi muito isso na Mary Kay, aprendi muito com a minha diretora que me cadastrou na Mary Kay, que me iniciou a mudar essa mentalidade, a aprender um pouco, né? Você tem que permitir o reajuste, né, Angelina? Tem. Sempre, todo dia. A gente todos tem que os se dias, permitir né? o reajuste. Esse microfone não vai ficar aqui, ele vai virar agora, porque vai ficar melhor. Então, assim, tem aquele negócio, né, que... E nessa vida tão corrida, né? Tão cheia de obstáculos, o dia todo obstáculo. Muita. Pessoas que são obstáculos. Sim. Na nossa Situações vida. acontecem. A gente inesperado. se a gente sempre levar um pensamento positivo, sempre esperar o melhor, né? Pode ser que não aconteça e daí tudo bem. Mas só de você se sentir bem, de você ter esperanças, se você tem na sua mente, não, tá dando tudo certo, tá sendo possível acontecer tudo como tem que acontecer, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, a minha briga com a minha mãe é que às vezes ela desanima fácil. E aí ela, tipo, ai, mas olha pra você ver, agora já aumentou tantos remédios e não sei o que. Mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Porque pensa, se a gente for analisar, aí tem pessoas que vão também ter essas situações e não vai ter o dinheiro para comprar. Então a gente tá apertado, mas tá fluindo. Tá fluindo. Né? Vamos só agradecer, né? A minha filha fala que é a ideologia da positividade. Ela ótimo, fala, mãe, né? nem tudo também, né? Nem tudo. Eu falo, não, é é. assim, porque quanto mais coisa boa a gente trouxer para aqueles que estão do nosso lado, para nossa vida, tudo vai fluindo, vai melhorando, né? E assim, eu falo que não adianta muito a gente... É importante a positividade. Vamos falar, não, vai dar certo. Não, vai, nós vamos conseguir. Mas lá dentro, você não tá falando isso pra você. Tem que ser de corpo e alma. Tem que ser de corpo e alma. Então a gente tem que ver isso também. Tem que né? ser de corpo e alma. Exatamente. Porque senão, ao mesmo tempo que você acredita, que você está ali num bate-papo com Deus, com o seu, né, com o ser superior que você acredita aí, você já está, tipo, desconfiando, mas eu pedi, mas, não sei, será que vai rolar? Será? Não vai? Quando entra o será, né? Então, esse será já entra, já quebra tudo, né? E, assim, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse sobre, é isso que a gente já está dizendo, mas... Né, que a Rafa também comentou comigo, que tem uma reunião todos os dias, né? A gente tem, uma sempre. coisa tão gostosa, de uma energia tão boa. Como é que funciona?
a gente tem a área nacional, né, da onde que eu estou na Mary Kay. Tem várias áreas nacionais na Mary Kay, para quem não sabe. Então, assim, a nossa área nacional, a nossa diretora nacional, uma pessoa maravilhosa, Cláudia Dias, e ela faz a leitura dos livros com a gente, é uma leitura coletiva com todas as consultoras de todas as diretoras dessa descendência. E é muito legal que a gente aprende, tem dicas, e é incrível porque a gente cresce muito e é todos os dias meia horinha só por dia. Então eu falo uma que rotina. é uma rotina de investimento, né, na nossa saúde emocional, no nosso trabalho também, porque a gente tira dúvidas, tem dicas também, então isso é muito legal. A Mary Kay, ela dá apoio tanto da Mary Kay mesmo, quanto da área que a gente está, entendeu? E assim, as mulheres se desenvolvem muito, muito, muito mesmo. Então assim, essa resiliência, essa coisa de a gente crescer, de estar sempre entusiasmada, é porque a gente consegue olhar as coisas de formas diferentes, como eu te disse, não fracasso, derrota temporária, você entendeu? Isso não vai dar certo, não, ainda não deu certo, entendeu? Então a gente consegue trabalhar isso é muito importante, isso a gente não aprende do dia para noite, a gente vai de pouquinho, né? Então esse 1% todos os dias vai chegar no final do ano, a gente vai ter crescido. Foi o que aconteceu na pandemia, porque quando eu me decidi me formar, né, diretora, eu coloquei isso e em fevereiro, em maio, começou a pandemia de 2020, né? Começou a pandemia, e aí? Eu vou jogar fora o sonho, tudo que eu falei, tudo que eu coloquei? Não, fui pra cima. A gente se reinventou, a gente se renovou, fizemos tudo online, foi bem desafiador, mas o meu sonho ardente era maior. E eu quero contar um pouquinho disso pra você, porque, né, a gente falou tanto de sonho ardente, né? Isso. Que é no caso, a minha casa. Ter a minha casa e sair do aluguel. Então, assim, eu trabalhei muito. E a gente trabalha muito, mas foi muito, assim, não foi pesado. Foi maravilhoso, sabe, Angelina? Muito maravilhoso. A Rafa, né, conhece a minha história. E foi, assim, coisas que aconteceram. Eu sabia que estava acontecendo a pandemia, mas eu consegui separar a pandemia e consegui me formar. E assim, para se formar uma diretora são 4 meses, tem um requisito tudo lá, e eu consegui me fazer em 2 meses. Então, assim, quando você coloca o pé, você coloca a fé, você coloca o pé, Deus te dá o chão, mas tem que ser ardente, tem que ser inegociável, e para mim foi inegociável. Tinha que dar certo, mesmo com pandemia, mesmo não vendo ninguém. Então, assim, a gente cadastrava, né, as consultoras e fazia as vendas, não via ninguém, era sacolinha jogando, era consultora cadastrando só por vídeo. E, assim, aí agora a gente está conhecendo todo mundo, sabe? Então, assim, eu falo que foi maravilhoso. E tem sido maravilhoso. Então, a Mary Kay, assim, né, eu conseguia, hoje eu estou na minha casa, que é uma bênção, sabe? É uma delícia voltar para casa, sabe? Assim, que você fala, eu vou para minha casa. É uma delícia. É um então, carinho, é um né? sonho. Aconchego. E isso já faz 4 anos e meio que eu comecei Mary Kay. Quando eu fiz a minha pergunta, onde eu estaria daqui 5 anos? Se eu estivesse no mesmo lugar que eu estava, eu não estaria realizando esses sonhos, nunca. Genelise, olha, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por Eu tanta que te coisa agradeço. boa, por todas as mulheres que vão assistir Sim, e vão se inspirar. sim. E eu quero deixar um recadinho, viu, Angelina? Que nós demora para falar. Depois a gente vai falar. Para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Que vão assistir ainda, de repente, você tem... É você ou você conhece alguém que deseja, né? Trabalhar, empreender nessa área. Posso falar aqui, né? Pode. E a Angelina permite aqui. Trabalhar nessa área da beleza vai ser um prazer. Se você tem alguém que te atende da Mary Kay, que você tem uma consultora, fale com ela. Fala para ela passar para você da oportunidade. Se você não conhece muito bem esse produto, ela vai te passar. E se você não tem uma consultora, estou aqui disponível. E vai ser um prazer trazer assim tudo assim esse momento, né, da beleza para você e aquilo que a Mary Kay pode oferecer para fazer você crescer, como Deus, né, me abençoou aqui nessa oportunidade.
Então pode me chamar, vai ser muito E bem-vinda. aproveitando, então, deixa uma mensagem para todas as mulheres empreendedoras aí que estão pensando, né? Estão lá pensando se vai, se não vai, se faz. A coragem está faltando um pouquinho. Deixa aí uma mensagem para inspirar. Eu vou falar aqui, eu tenho um poema que eu quero recitar, que também que fala desse livro, a gente pegou essa semana ele. Mas eu quero falar pra você, mulher. Você é especial, você é amada e querida. Você nasceu para dar certo, você já deu certo. Então faça aquilo que Deus colocou no seu coração, não tenha medo, não tenha vergonha. Se alguém colocou um rótulo em você, tira, porque você é amada do Pai. Você tem a identidade do Pai e isso basta. Então eu falo para você porque eu tive que fazer isso na minha vida e isso transformou minha história. E eu falo para você hoje, você é filha de um pai amoroso e um pai rico. Tá bom? Eu quero falar aqui, eu até coloquei aqui, né? Posso, né, Angelina? Pode, claro. Esse poema está no livro Quem Pensa Enriquece. E fala assim, ó. Se pensa que está derrotado, você estará. Se pensa que não tem coragem, você não terá. E se gosta de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que você não vencerá. Se pensa que vai perder, você está perdido. Porque pelo que se vê. O sucesso começa com a vontade. Tudo depende do estado de espírito. Se pensa ser inferior, você é. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si para ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido. Mais cedo ou tarde vencerá aquele que pensa que pode. Então é isso. Nós somos resultados do que nós pensamos, né? Sempre, E das todos os nossas dias. decisões. Então, mulheres, decidam. Saiam do muro. Eu estou aqui. Quem precisar pode me chamar. Vai ser um prazer. Obrigada, viu, pela sua Obrigada a você, participação. Angelina. Com certeza você vai inspirar muitas mulheres. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.